Era uma sexta-feira da semana de carnaval, quando a família Simone, o Cláudio e duas crianças, Felipe e a Michele, saíram da cidade grande de São Paulo e foram para o interior do Paraná. Tudo o que eles queriam era sossego. Eles não estavam dispostos a participar das festividades de carnaval e queriam sossego. E foram encontrar isso numa chácara de seus conhecidos, a Dona Rosa e Augusto, que moram no interior do Paraná, onde eles sempre passavam final de semana. Sempre quando havia férias das crianças, ou férias também do Augusto, lá da fábrica, eles pegavam o carro e se dirigiam para aquele local. E lá eles passavam alguns dias muito agradáveis, na presença daquele casal muito bom, que os recebia muito bem, toda vez que eles iam até aquela chácara para passar um final de semana. Mas desta vez algo aconteceu. Durante o dia, quando eles chegaram na chácara, a Simone estava ajudando a Dona Rosa com os fazeres do almoço, enquanto o Cláudio foi olhar a cerca da região para ver se não tinha nenhum arame estourado, para que os animais não fugissem daquele local. Enquanto isso, o Felipe e a sua irmãzinha Michele estavam brincando lá no quintal. Eles pegaram um pouco de milho e foram jogar para as galinhas lá no galinheiro e também para os patos e marrecos que estavam soltos pelo terreiro da casa. Durante a noite, a Simone saiu um pouquinho na varanda da casa e estava lá olhando a lua subindo atrás das árvores. De repente ela ouviu um gemido lá no fundo da casa. A Simone foi até aquele local para verificar quem estava ali gemendo. Mas, para sua surpresa, Simone não encontrou ninguém lá. Mas o gemido ainda continuava. Apenas havia mudado de lugar. Estava agora numa região com muita mata. Simone voltou para casa, foi até a cozinha conversar com a Dona Rosa, que já estava preparando o jantar, e disse a ela o que ela ouviu. A Dona Rosa olhou para Simone e disse: "Não se preocupe, menina. Fique calma, não tenha medo. Isso sempre acontece aqui. Normalmente, durante a noite, sempre no final de semana, principalmente numa sexta-feira, alguns espíritos surgem nesse local e ficam fazendo barulho. Quando não são gemidos, eles ficam derrubando coisas, derrubam objetos, fazem barulho no meio da casa e ficam batendo os pés lá no terreiro para tentar assustar as pessoas que moram aqui. Mas eu e o Augusto não temos medo. A gente já passou por isso várias vezes. A gente sabe que são espíritos e que não vão fazer nada para nós." Então a Simone, curiosa, perguntou: "Mas espíritos? Mas são espíritos de quem, Dona Rosa?" E a Dona Rosa respondeu para Simone: "Dizem que há muito tempo, numa disputa de terras aqui nessa região, muitas pessoas perderam suas vidas lutando para disputar um pedaço de terra que eles queriam conquistar. E os espíritos daquelas pessoas permanecem no mesmo lugar, permanecem aqui, tentando assustar todas as pessoas que moram aqui nessa região. Aqueles espíritos acham que a terra ainda pertence a eles, e por isso eles não querem invasores aqui. E tentam, com o barulho, gemidos, derrubando objetos. Com isso eles querem assustar as pessoas, tentando fazer com que as pessoas vão embora daqui e eles possam ficar tranquilos no lugar que eles acham que ainda pertence a eles." A Simone falou: "Mas a senhora não tem medo?" Eu fiquei toda arrepiada só da senhora falar isso. Eu fiquei assustada. E olha que, quando eu ouvi o gemido, lá atrás da casa, eu fui até lá para ver. Ainda bem que eu não vi ninguém. Ainda bem que eu não vi o espírito. Já pensou se eu vejo o espírito? Acho que eu
acabaria desmaiando. Dona Rosa sorriu e chamou a Simone. Bem, venha para cá, já que você veio até a cozinha. Venha me ajudar a cortar alguns legumes. A janta já está quase pronta. Depois do jantar, eles foram se deitar. A Simone estava conversando com o Cláudio e falou para ele tudo o que aconteceu e também da conversa que ela teve com a Dona Rosa. Então o Cláudio disse à sua esposa que o Augusto também falou para ele a mesma história, mas ele não pretendia contar para Simone para não deixá-la assustada. Enfim, todos estavam dormindo. Durante a madrugada, Simone sentiu sede e foi até a cozinha para beber um pouco de água. Para sua surpresa também, a luz não acendeu. A lâmpada da cozinha estava queimada. E havia um raio de luz da lua passando pela janela. Enquanto ela tomava água, ela olhou lá para fora e viu um vulto. Era um homem, cabeludo, barbudo, e estava parado na janela, olhando lá para dentro através do vidro. Simone derrubou o copo, assustada. O copo quebrou e com o barulho, a Dona Rosa, que estava com o sono bem leve, levantou-se correndo e foi até a cozinha rapidamente para ver o que estava acontecendo. Ela pensou que fosse alguma criança e ela ficou preocupada do Felipe ou senão a Michele se machucarem. Dona Rosa chegou na cozinha e a Simone disse a ela que havia uma pessoa olhando lá para dentro, lá atrás da janela. Dona Rosa olhou, mas não viu ninguém. Então Dona Rosa disse: talvez você tenha sonhado, Simone. Talvez você imaginou, devido à história que eu te contei dos espíritos. Vamos dormir. Volte para a cama. Você vai ver que amanhã tudo vai ficar bem e que não há nada lá fora. Simone, desconfiada, voltou para o quarto e deitou dormir. Um pouquinho mais tarde, a Michele, uma menina de 5 anos de idade, chamou o seu irmãozinho Felipe e disse a ele que havia perdido o sono e que ela queria ir lá para fora para jogar um pouco de milho para as aves que estavam no terreiro. Mal sabia ela que ainda estava bem escuro, mas olhando pela janela, ela via a luz da lua lá fora e era um luar tão claro que quase parecia a luz do dia. Felipe se levantou e os dois se dirigiram lá para o terreiro da casa. Alguns minutos depois, todos da casa, assustados, acordaram com o grito do Felipe, que estava chorando, desesperado: socorro! Pai! Oh, mãe! Pai! Mãe! A Michele! A Michele! Eles foram lá fora olhar o que estava acontecendo e encontraram o Felipe sentado no terreiro, chorando, desesperado. Simone correu até ele e perguntou: Felipe, cadê a Michele? Cadê a Michele? E Felipe: o homem levou a Michele, o homem levou a Michele, mãe. Cláudio, apavorado: como assim levou a Michele? Para onde ela foi? Quem levou? Quem passou por aqui? E Felipe estava tremendo de medo. Eles saíram procurando a Michele ao redor da casa, gritando, chamando pelo nome dela: Michele! 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 Nada da menina aparecer. Foram lá dentro da casa. O seu Augusto já estava no telefone, chamou a polícia. Num tempo de meia hora depois, a polícia chegou lá na chácara e eles informaram os policiais o que havia acontecido. Havia 2 policiais naquele carro. Eles pegaram suas lanternas e foram averiguar na região. Quase 1 hora caminhando no meio da mata. Cláudio e o Augusto também estavam numa outra região chamando pela menina, mas não a encontraram. Ficaram algumas horas procurando pela Michele até que o dia começou a nascer. Quando o sol nasceu, Cláudio e o Augusto estavam perto de um riacho
Eles pararam para lavar o rosto porque estavam cansados e com sono. E eles viram a roupa da Michelle sobre umas pedras lá no meio da água. Cláudio entrou correndo naquele riacho, foi até aquelas pedras, pegou a roupa da Michelle e começou a chorar, desesperado, falando para Augusto: o que fizeram com a minha filhinha? O que fizeram com a minha filha? Michelle, cadê você, Michelle? Enfim, mais um dia foi passando e nada de encontrarem a Michelle. Os policiais também voltaram no dia seguinte naquele local, procuraram pela menina, mas não conseguiram achá-la em lugar algum. 2 dias depois, Simone lembrou-se daquele homem que estava olhando para ela lá na janela enquanto ela estava bebendo água na cozinha. Ela passou a fisionomia daquele homem para os policiais e os policiais saíram pela cidade procurando alguém que se parecesse com aquela descrição que a Simone deu a eles. Mas nada. Não encontraram ninguém. Enfim, os dias foram passando. 10 dias depois, chegou a notícia de que o corpo de uma menina foi encontrado sepultado atrás de uma colina, embaixo de uma árvore. E provavelmente aquele corpo era da Michelle, a filha do Cláudio e da Simone. Simone precisou fazer tratamento psiquiátrico. Ela vivia às custas de remédios, desesperada. Ela acordava à noite chamando a Michelle. Isso durante o tempo de 1 ano e meio, mais ou menos, até que a saudade doída apertou demais o coração da Simone. Ela adoeceu. Os médicos nenhum conseguiam saber a causa do enfraquecimento que a Simone estava passando. Nenhum remédio fazia bem a ela. E cada vez mais ela ia emagrecendo e envelheceu rapidamente, até que também veio a perder a sua vida. Essa é uma história bem triste que aconteceu na vida daquele casal. Isso aconteceu há muito tempo e só agora alguém contou para outra pessoa na região lá do interior do Paraná. E essa história acabou chegando até nós no canal Contos do Além. Pensamos muitas vezes em não narrar essa história. E depois de algum contato com a pessoa que nos enviou este relato, a pessoa pediu para que os nomes fossem trocados para não envolver ninguém daquela família e nem mesmo os proprietários da chácara onde aquela família ficou hospedada durante aqueles dias onde aconteceu essa maldade muito grande.